fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Obrigada, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade em nossas vidas, ó Pai. Obrigada pelo Teu carinho, pelo Teu amor com cada um de nós, Senhor. Como essa canção diz, Senhor, ainda que eu não mereça, o Senhor permanece fiel. Muito obrigada, Jesus, porque nós não merecemos, mas a Tua fidelidade é conosco todos os dias, ó Pai. Engrandecido seja o Teu nome. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Alô, som. Boa noite, irmãos, a paz. Tudo bom? Quero mais uma vez agradecer a presença de todos que estão aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Nova Esperança, e também todos que estão nos assistindo agora através das redes sociais, através da gravação desse culto. Você está assistindo a quarta-feira no altar, na Igreja Batista Nova Esperança, aqui na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, nesse bairro maravilhoso também que é o da Penha, né? Então, a Igreja Batista Nova Esperança, ela tem um trabalho voltado para a evangelização através das redes sociais, e você pode ir lá acessar as nossas redes sociais. Você pode entrar lá através Igreja Batista Nova Esperança Vila Cruzeiro. Você pode entrar no nosso canal do YouTube, você pode entrar também na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, se inscreva e fique sempre atualizado aí nos projetos que nós estamos sempre disponibilizando através dos nossos cultos sendo gravados aqui no templo. Hoje é uma quarta-feira muito especial, né, Kátia? Vai viajar, né, Kátia? Boa vida, né? Quem não for viajar, Deus abençoe, né? Aproveite esse momento para ficar descansando. Foi o que o meu irmão Michel falou no início, né? Evitar aí confusões, perder as bênçãos. Então, tenta aproveitar esse período aí, esse feriadão, para recarregar as energias, para usar de forma produtiva esse tempo que você vai ter para ter o crescimento pessoal. Aqueles que vão viajar, aproveitem, né, se divirtam. Aqueles que vão trabalhar, não tem muito o que falar, né? Vai trabalhar, Adriana? Não? Aqueles que vão trabalhar, tomem cuidado, cumpra a sua missão e volte para casa, não é verdade, meu Tamires? Vai trabalhar? Não, você está de férias, né? Ah, dia 7. É porque militar tira férias toda hora, sabe, gente? Toda hora, né? Então, né, Michel? Militar toda hora tira férias, coisa boa. Gente, já fizemos aqui as nossas apresentações, já quebramos um pouquinho o gelo, né? Já interagimos. Eu queria compartilhar com vocês hoje de um tema assim, muito importante. Você que está nos assistindo, ouvindo hoje aqui pela primeira vez na igreja, a gente tem trabalhado uma dinâmica desde o início do ano, que é o ano de realizações. É possível sonhar. Eu sou o primeiro que eu estou sonhando, todo mundo está sonhando. Isso é muito bom, é um ano de realizações, é um ano em que nós vamos estar explorando aqui nas quartas-feiras no altar a história de José do Egito, um grande sonhador, mas que também passou por muitas dificuldades, mas o Senhor nunca deixou de lado aquele jovem, que depois se tornou um grande homem,
um grande líder, mas tudo passou por um processo, e esse processo todo mundo passa a todo momento na vida. Tenho certeza que aqui vão sair muitos empresários, muitas pessoas bem colocadas no mercado de trabalho, acadêmicos, pessoas voltadas para a família, vocacionados, enfim. Ser um sonhador não é apenas ser uma pessoa intelectualizada ou uma pessoa, financeiramente falando, bem resolvida, mas uma pessoa que se entende, se conhece e nunca para de sonhar. Eu lembro que um livro que eu li na minha adolescência, esse livro era da editora Betânia, o nome dele era Diga Não ao Comodismo e Volte para a Corrida. Quem está aqui pode anotar, não sei se esse livro ainda existe, tá? Quando eu falo minha adolescência, década de 90, né? Então você vai procurar lá na década de 90, você vai encontrar esse livro da editora Betânia, Diga Não ao Comodismo e Volte para a Corrida. Capinha roxa. Se existe ainda esse livro, aconselho você a ler. Conta a história de um senhorzinho que pensou que a vida dele já tinha acabado, ele já estava com o pé na cova, Deus chamou ele para uma missão, algo formidável, e ele na terceira idade se tornou um grande homem, em todos os aspectos. Então, muitas pessoas pensam que passou dos 40, agora é os filhos que são as prioridades. Quem sabe Deus esteja preparando alguma coisa muito especial para você nessa segunda etapa da sua vida. Vou usar as palavras aqui do nosso ministro, do Michel. Ele disse que nós nunca devemos parar de estudar. Isso é muito importante. É um conhecimento continuado, né? Sempre a gente está aprendendo. Então, isso é muito importante. Eu aprendi ontem com a minha filha, buscando ela na escola, Adriana. Quando eu estou falando assim, é porque foi muito especial, Dani, da minha filha. Ela chegando para mim, do nada, eu voltando com ela do colégio no carro, e ela chegou assim, ô pai, aí eu falei, o que foi, Hannah? Ela falou que assim, você sabe provar que Jesus existe? Aí eu, ai meu Deus, aquelas perguntas de criança. Aí eu falei assim, meu Deus, aí Tamires, já começou a passar um monte de coisa, o que eu falo agora? Porque eu pensei que ela estava fazendo uma pergunta para mim. Não, ela estava perguntando se eu sabia provar que Jesus existe. Aí eu falei assim, tá, vamos conversar. Espera o papai chegar, que o papai está dirigindo, senão vai atrapalhar o papai. Olha só, minha saída pela direita. Ela, não pai, não precisa parar o carro não, eu te explico. Pai, abaixa o vidro. Aí eu abaixei o vidro. Aí eu, o que foi então? Qual o problema? O que está acontecendo? Ela falou assim, você está vendo, pai? Eu sei que você não tem cabelo, que você é careca, mas você está sentindo o vento no seu rosto? Aí eu falei, tô. Então, Jesus é igual o vento, a gente não vê, mas a gente sente. Aí eu... Quando eu cheguei em casa, falei isso para a Nancy, a Nancy falou assim, não acredito que ela... Não acredito. Eu falei assim, pode acreditar, foi isso que a minha filha de 6 anos, ela me ensinou. Então, olha que coisa interessante. Pastor, você não sabia esse exemplo? Não, contado pela minha filha, não. Então, você percebe como é importante você trocar esse conhecimento. E aí eu vou repetir de uma forma redundante, mais uma vez, o que a gente tem pregado durante esse ano inteiro de 2019. Eu vou pegar aqui uma frase de um educador, ele disse o seguinte, o melhor professor ou o maior professor é aquele que aprende com os seus alunos. Isso eu nunca esqueci, porque realmente é isso aí que acontece. Você se acha que sabe tudo? Então, aprenda com os seus alunos. Mas eu não sou professor, aprenda com os mais novos. Aí algumas pessoas podem falar assim, não tenho filhos, então olhe para as crianças, faz igual Jesus mandou os discípulos fazerem no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Olhe para as crianças e aprenda com elas, porque é uma experiência muito gostosa. O que isso tudo tem a ver com a mensagem de hoje? Tem tudo a ver. Nós vamos falar hoje sobre como seguir a Jesus Cristo. E o texto é o Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do 25 ao versículo 33. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa temática, né? Seguir a Jesus exige renúncias. Então, nós vamos ver a partir da palavra de Deus o que ele tem a falar conosco.
Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. É uma parábola acerca da providência. Diz assim o texto: certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Se alguém ou algum de vós está querendo edificar uma torre e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, se para isso você não se programar, para não que aconteça que, depois de haver posto os primeiros alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meus discípulos. Amém, queridos? Então, esse texto, ele traz para a gente, na sua narrativa, que seguir a Jesus Cristo não é fácil. Quando nós falamos sobre caminhada, quando nós falamos sobre realizações de sonhos, quando nós falamos e mencionamos sempre que nós falarmos sobre realizações, a gente vai associar a vida de José do Egito, não é redundância, mas é uma forma bem específica de fixar na mente de vocês que mesmo aqueles homens que na Bíblia foram bem-sucedidos, eles passaram por momentos de grandes provações. E não são provações de 10 minutos, de 10 horas ou 10 dias. Foram provações de anos e anos. Dores, noites mal dormidas, sentimentos de rejeição. E em muitos momentos, a dor de simplesmente estar vivendo uma situação, e na maioria das vezes, sem ter culpa nenhuma. Muitos pensam que você realizar projetos é simplesmente determinar. Eu determino que eles se realizem, como se fôssemos verdadeiras Gina e Eugênio, da época do meu pai. Na minha não, nem nossa, né? Na geração do meu papai. Para nossa, só naqueles repetecos da TV a cabo, mas que simplesmente um gesto, tudo acontecia. Gente, quando a gente fala sobre realizações, nós falamos sobre projetos, e projetos precisam ser construídos, não é verdade? O texto não mostra para a gente sobre isso? Você precisa planejar muito bem. Ninguém vai para uma guerra querer encarar um outro exército sem saber quanto tem o outro exército e quanto você vai disponibilizar nessa batalha. Nós precisamos sentar, irmãos, e começar a buscar em Deus para planejar, e planejar esse ano, que é o teu ano aí na gravação, pode ser daqui a 10 anos, se você escutar essa mensagem, mas não importa, é o tempo de Deus para você, você tem que sentar e planejar esse ano, para que esse ano seja um ano abençoado na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, quando nós olhamos esse texto, e ele apresenta para a gente essa narrativa, através dessa parábola acerca de providência, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos planejar para receber essa tão grande bênção que Deus tem para a nossa vida. Mas o que seria essa bênção? Vamos falar um pouquinho sobre seguir a Jesus Cristo. Você precisa entender que tudo que você precisa encontrar na sua vida hoje, que você precisa conquistar, na verdade, para que você possa ter elementos espirituais para alcançar essa tua bênção, você precisa entender o teu posicionamento. Qual é o meu posicionamento? E aí eu pergunto para os adolescentes que estão aqui. Rayane, Duda, você já não é mais, você já é jovem, tem mais, só tem 2 adolescentes, até o próprio Lucas também. Quando você pretende fazer alguma coisa, um cursinho, primeiro você olha para você.
Será que eu vou conseguir? Será que, por exemplo, sem preconceito, né? Mas será que o Lucas, ele dá para fazer moda? Aí, Lucas, quer fazer aí um curso de moda? Não tem nada a ver com o perfil dele, correto? Ou então a Duda, torneiro mecânico, né? Duda, quer fazer torneiro mecânico? Agora, se eu chegar para a Duda e falar assim, Duda, fala uma coisa que você gosta aí, tecnologia da informação. TI, é a tua área de informática, né? Aí você olha lá para o Lucas lá, relações exteriores, ele quer ser diplomata, né? Então o negócio fica mais encaixado, não fica? Então não adianta você querer planejar algo na sua vida que não tem o teu perfil. Pastor, por que você está falando isso? A gente está falando sobre o Evangelho de Lucas. A Bíblia está dizendo que você seguir Jesus, você tem que planejar a sua vida. Não adianta você simplesmente querer andar com Cristo. Você precisa transformar a sua vida em uma vida de um cristão. Isso daí é o ponto de partida de tudo. Muitos crentes, e eu vou falar crente mesmo, de propósito, muitos crentes começam a caminhada no Evangelho e não continuam. Por quê? Simplesmente creem. São apenas crentes, Francisco. Mas depois, eles não querem assumir uma postura de cristão, porque não querem renunciar. Não querem abrir mão. Então aí existe o divisor de águas, a diferença do crente e do cristão. Um dia eu reconheci Jesus Cristo como Filho de Deus, renunciei à prática do pecado e confessei com meus lábios que Ele é o Senhor. A partir daquele momento, eu me tornei um crente em Jesus Cristo. Aí depois eu sento e falo, eu tenho essa consciência na minha vida, eu tenho esse entendimento em minha mente, e a partir de agora eu quero desenvolver esse projeto. Aí você senta e você vai construir tudo o que você precisa no teu caráter, aí o teu caráter vai ser totalmente transformado, e aí o processo começa a acontecer na sua vida, aí você se torna um cristão. É dessa forma que eu ensino a minha classe de batismo, é dessa forma que eu ensino a todo novo discípulo. A partir de hoje você é um crente de Jesus Cristo, você reconheceu e você crê que Ele é o Senhor. Agora vamos aprender a ser cristão. E aí que começa o processo seletivo. Eu estava fazendo um levantamento dos 10 anos aí de ministério pastoral, essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar pastoreando em 10 anos. Eu sempre tive o hábito, Adriana, de ter um papelzinho, eu anoto todas as pessoas que aceitam a Jesus nas minhas pregações. Então eu preguei, aceitou a Jesus, às vezes, eu vou ser bem sincero, durante esse tempo eu perdi o controle do nome das pessoas, porque eu tinha anotado isso num papel e perdi, mas hoje na área da tecnologia, nos últimos 5 anos, eu estou anotando e coloco numa pastinha e faço um backup, está na nuvem, não tem como eu perder, eu boto o nome completo hoje, mas juntando esses que eu tenho o controle completo, e aqueles que eu anotei das mensagens que eu preguei, né, nos domingos e durante a semana, e também na minha prática do cristianismo, né, porque eu sou um cristão como vocês, eu preciso compartilhar da minha fé, isso não é mentira, eu faço realmente. Então, se eu estou lá em algum ambiente que não seja um ambiente eclesiástico, né, eu estou lá, estou compartilhando, estou lá fazendo a minha parte, porque eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo. 155 pessoas. Mas eu fiquei triste, porque eu acho que foi muito pouco. Então, falei de Jesus e 155 pessoas evidenciaram para mim que entregaram as suas vidas a Cristo. Eu não posso dizer das outras que me ouviram ou me viram, porque a gente também tem essa questão, né? Eu já tive uma experiência, uma dessas 155, eu tinha falado de Jesus para uma pessoa, outra pessoa viu, e depois de um tempo, eu reencontrei aquele meu amigo, e ele falou assim, pô, você lembra daquela pessoa que trabalhava com a gente, sei lá, rapaz, de tanto te ouvir, você saiu da empresa, aquela pessoa hoje é cristão, está trabalhando até com criança, né, com adolescente, é um garotão hoje, falei assim, poxa, legal, e ele fala que foi ouvindo as palavras que eu dava, tentando falar de Cristo para um amigo, e ele ficava lá como se não estivesse ouvindo, mas indiretamente ele estava recebendo. Então aquela vida ali foi alcançada e eu não sabia. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo desse amigo da empresa que eu já não mais trabalhava. Então, quando nós olhamos dessa forma, 155 pessoas. Gente, é um número bem significativo, correto? Tá ok. Mas dessas 155 pessoas, eu digo agora dentro dos ministérios, tá? Dos ministérios que nós estamos à frente.
só batizei 63. 63. É muito pouco, gente. 10 anos, eu fiquei com vergonha. Eu não estou fazendo média para vocês, não. Mas eu fiquei realmente muito preocupado. Por quê? Quando a gente coloca números, quando a gente bota no papel, a gente tem uma realidade daquilo que a gente faz. Talvez você que esteja me ouvindo nem saiba. Eu não estou dizendo que eu evangelizei 155 pessoas, em que essas 60 e poucas que eu batizei, foi eu que evangelizei. Não, eu estou falando no meu desempenho pastoral. Eu no púlpito pregando, a pessoa vindo à frente. Ou então eu abordando essa pessoa pessoalmente. Pode ser que desses 155, tenha discípulos da Adriana, tenha da Tamires, e tenha da Kátia, e tenha do Francisco, tenha do irmão Manel, tenha dos meninos lá da Mananciais, enfim, pode ter, mas uma coisa que me chamou a atenção é que é muito pouco, é pouco demais. Será que eu não posso me doar mais para que esses números venham a ser maiores nos próximos anos, se o Senhor assim nos der a oportunidade de viver? Então, queridos, quando nós falamos sobre seguir Jesus Cristo, nós precisamos aprender a renunciar. Jesus, em todo momento, ele dividiu sempre aqueles que eram crentes para aqueles que eram cristãos. Crente era o jovem rico, cristão eram aqueles que seguiram a Jesus até o final. Entenderam isso? Está muito claro. Crentes foram aqueles 9 leprosos que creram que Jesus poderia curar e Jesus curou. Cristão, eu acredito que foi o samaritano que voltou e agradeceu: Jesus, muito obrigado por você ter me curado. Não é verdade, Francisco? Então a gente entende que há uma divisão, não é um preconceito, é algo natural, podemos dizer que é uma seleção natural, ok? Então, quando nós falamos sobre renúncia, o que eu preciso renunciar primeiro? Gente, eu estou com meu pai aqui do meu lado, tá? E ele vai entender o que eu estou falando. Você pode estar aqui com a sua mãe do lado, ou você é pai e mãe e está nos assistindo. Não entenda de uma forma equivocada, é a Bíblia que está falando. A Bíblia mostra para a gente que se você quiser seguir a Jesus, você precisa deixar o seu pai, você precisa deixar a sua mãe, você precisa deixar o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, a sua tia, o seu avô, a sua avó, os seus filhos, se necessário até mesmo a sua família de uma forma geral. Quando o texto fala isso lá no grego, tá? Eu nem botei aqui, mas na versão mais clássica fala aborrecer, outra fala sobre rejeitar, tá? Mas o texto ele não está querendo dizer que você vai desonrar a tua família, mas o texto no original, ele traz uma conotação, Francisco, de priorizar. Aquele que quer seguir a Jesus precisa priorizar Jesus, tá? Não é você chegar agora e você ser um filho ingrato e esquecer que teu pai existe e nunca mais aparecer. Estou fazendo a obra, né, e largar a sua família, não é isso. E nem você pegar a sua mulher e deixá-la largada lá sozinha, os seus filhos passando necessidade. Não é isso. Mas o texto fala, aborrecer, é você não dar prioridade. Você precisa priorizar Jesus na sua vida. Eu não estou falando a igreja, instituição religiosa, porque tem gente que faz isso. Eu tive uma experiência na minha adolescência, eu já contei isso para os adolescentes aqui. Eu fui fazer um evangelismo uma vez na comunidade aqui, isso já tem muitos anos, eu era até solteiro, e eu evangelizando uma pessoa entregando um folheto, eu cheguei e eu lembro que o folheto, lembra aqueles clássicos folhetos, Francisco, que era aqueles folhetinhos assim fininho com a paisagem? Aquele era Salmo 23. E aí eu cheguei para um rapaz que estava numa posição lá, envolvido com droga, né, bandido, né, com arma na cintura. Eu cheguei para ele e falei assim: oi, jovem, você pode me dar uma atenção? Aí ele olhou para mim, me viu com cara de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, ele falou: a paz, irmão? Não, pode ser, fé em Deus, fé em Deus. Aí eu falei: amém, amém. Então, dei lá o folheto para ele, aí eu falei assim: jovem, eu queria te dar esse folheto aqui, ó, você está vendo aqui, é o Salmo 23, aí ele: esse salmo é bom. Aí eu falei: você conhece? Conheço. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não falou nem nada, ele falou: nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse, só faltou me converter. E ele foi até o final. Eu fiquei olhando assim, tu conhece o Salmo 23, cara? Aí eu fiquei mais largado, né?
deixei a formalidade de lado e falei, pô, cara, tu sabe Salmo 23? Irmão, a minha mãe é mulher de ciclo de oração. Minha mãe ora pelas famílias. Minha mãe vai para o monte. Aí eu, meu Deus, o que aconteceu de errado com esse rapaz? Aí eu falei assim, mas cara, por que você não acompanhou, não foi com a tua mãe? Ô irmão, a minha mãe, na hora que eu mais precisei, ela não estava comigo, ela cuidava dos filhos dos outros, esqueceu o filho dela. Aí essa vida foi e me pegou, sabe como é que é, né? Aí eu fiquei quieto, eu não soube o que falar. Gente, isso aconteceu, eu falo, aconteceu. Ele sabia, porque ele está, claro, nada justifica, né? Ele realmente foi um sem vergonha ali. Ele conhecia a palavra, desprezou a palavra, mas aquilo me chocou, eu nunca mais me esqueci daquela situação. Ele mesmo se denunciou, talvez alguém tenha falado, ele culpava a mãe dele, porque ele estava naquela vida. Claro que não é bem assim, tá, irmãos? Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, o que aconteceu? Ele conheceu a verdade, só que a verdade não o libertou. Mas será que verdade foi a que ele recebeu? De que forma ele foi impactado por isso? Será que ele fez parte do grupo dos crentes? Daqueles que um dia acreditaram e não conseguiram seguir, porque a vida ofereceu coisas mais interessantes? Pode ter sido isso mesmo. E aquela vida ali foi, vamos dizer assim, um acaso trágico, né? Uma exceção no meio de uma multidão de coisas acertadas. Ou será que aquela mãe ali realmente cometeu uma grande falha? Abandonou. Mas o texto bíblico, o pastor fala que a gente tem que abandonar. Não estou falando o ativismo de igreja. Você precisa entender que quando Jesus fala sobre prioridade, é o reino dele, e o reino dele não é uma instituição religiosa, o reino dele é as coisas do Pai dele, é compartilhar da fé e fazer Cristo conhecido, e nem sempre isso se passa através de uma instituição. Você precisa saber entender e discernir, mas aí, irmãos, a gente vai entrar dentro do conceito do entendimento, da Bíblia. Quando a palavra de Deus fala que nós precisamos seguir Jesus e aprender a renunciar, é renunciar à família, mas a gente entender que a família, ela não é mais importante do que Deus na nossa vida. E a Bíblia mostra isso para a gente. Se eu quiser contextualizar esse princípio no Antigo Testamento, eu posso encontrar alguns elementos que me dão base para isso. Como, por exemplo, quando Deus chegou para Abraão e falou que ele seria o pai de uma grande nação. Deus mentiu, irmãos? Não. Deus queria cumprir, Deus cumpriu a promessa, que ele seria o pai de uma grande nação. Mas quando Abraão começou a se encantar, e a gente entende isso pelas entrelinhas do texto, quando ele começou a se encantar com o filho da velhice dele, o Isaque, Deus provou Abraão, e ele pediu o filho dele como o quê? Um sacrifício. Você vai precisar agora sacrificar o teu filho. E aquilo ali foi difícil pra caramba. Aquele homem, para conquistar, ele precisou aprender a renunciar à própria paternidade. Não é que Deus seja ruim, Kátia. Deus não queria o filho, porque o filho fazia parte do projeto. Mas Deus queria, era o sacrifício interior daquele homem. Em muitos momentos, irmãos, a gente consegue fazer isso. A gente começa a idolatrar a filha, a gente começa a idolatrar o pai, a gente começa a idolatrar a mulher, o esposo. A gente tem essa capacidade natural de idolatrar as coisas, ou seja, de colocar acima de Deus. E é nessas horas que fica ruim. Quando Jesus ensina sobre esse princípio, é que a prioridade da sua vida precisa ser Cristo. E isso que a gente precisa administrar com cuidado. Não olhe esse texto, dentro dessa nossa interpretação aqui, né, contemporânea, como algo agressivo, não. É algo especial, é algo importante, e não é desonroso, é uma questão de prioridade. Então, irmãos, comece a priorizar. Se Deus está te chamando para o ministério, Ele é a prioridade na sua vida. Você não vai deixar de amar e de cuidar da sua família, mas Ele é o 01 da tua história. Ele precisa ser isso. E aí que começam as confusões na cabeça de muitos, e muitos usam essas confusões para se justificar. Não, eu não vou aceitar esse ministério porque eu tenho uma família e eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus está te chamando. E se Ele te chamar para a eternidade, Adriano? Não vai acabar de qualquer jeito? Eles não vão ter que aprender a se virar sozinho? Então, meu querido, vai, faz aquilo que Deus está falando no teu coração. Tenha certeza que Ele cuida de tudo. Ele vai manter tudo na perfeita harmonia, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando a gente olha o texto aqui também, a gente vai perceber que Jesus,
ele começa também a trazer para a gente uma outra reflexão. Qual seria essa? Sobre seguir Jesus precisa ter renúncia. Ele mostra no texto, no versículo 14, mais ou menos ali, no 26, ele começa falando para a gente sobre interesses pessoais. Ele começa a entrar dentro de um outro campo. Que campo é esse? É dos interesses pessoais. A gente precisa renunciar isso. A gente precisa deixar essas coisas e seguir a nossa paixão. Qual é a nossa maior paixão? É ser biólogo? É ser diplomata? É ser técnica de TI? É ser professora? É ser administradora? A nossa maior paixão é ser um cristão aprovado, um obreiro de excelência, é ser um homem e uma mulher de Deus que faça diferença nesse tempo para o reino de Deus. Irmãos, isso é a coisa mais bonita. Eu estava conversando com o Lucas, dentro do carro, a gente vindo com as meninas, e a gente estava tocando em alguns assuntos, e um dos assuntos que nós mencionamos foi, será que daqui a um tempo o pastor vai ser respeitado? Um assunto fora do contexto, né? A gente está nem falando diretamente sobre isso. Eu falei assim, será que um pastor daqui a 10 anos vai ser respeitado? Olha, um adolescente de 16 anos, 17 anos, né? 16 anos, falando isso, gente, a reflexão dele aqui, ela é uma coisa assim muito, muito interessante para os nossos dias. Pode ser o tema de um debate. E eu vou até mais além do que isso, Francisco. Eu não falo sobre o pastor, mas será que daqui a 10 anos nós seremos respeitados como cristãos? Será que as pessoas ao ouvir falar o nome, tu é um cristão? Será que o que isso vai trazer a imagem? O que vai trazer à tona? De uma pessoa exemplar, honesta, de uma pessoa saudável, comprometida com a verdade? Ou vai ser uma pessoa suspeita? Será que quando falar de cristão, vai ser a mesma coisa de chamar uma pessoa de não confiável? Gente, isso é horrível. Isso vai ser o caos. Muito ruim. Porque não foi por isso, não foi para esse objetivo que Jesus entregou a sua vida na cruz por nós. É uma vergonha se chegar a esse ponto. Porque nós estamos construindo uma imagem, ou melhor dizendo, estamos desconstruindo uma imagem que Jesus conquistou e construiu com o seu próprio sangue. Nunca o cristianismo foi tão de baixa qualidade. Nunca ser chamado cristão foi tão negativo. E isso tudo, por quê? Porque nós não estamos aprendendo a renunciar, não estamos aprendendo a renunciar aos nossos interesses pessoais. Pastor Márcio, contextualiza isso para a gente. O que significa o cristão ter que renunciar aos seus interesses pessoais? Irmão, o cristianismo, ele não é uma bolsa de investimento. Muitas pessoas abrem igreja para ganhar dinheiro. Muito crente vai para a igreja para ganhar empresa. Muito crente vai para a igreja para conseguir montar o seu negócio. Porque olham para a igreja como um meio de conseguir conquistar coisas. Eu não estou falando, irmãos, o desejo que você tem de ser um gestor, um administrador, um bom funcionário na empresa. A irmã Adriana trouxe esse exemplo, e vai ser uma grande líder na empresa dela. Mas a irmã está roendo osso aqui há muitos anos. Ela chegou aqui desempregada, e hoje é uma mulher que está sendo honrada na empresa dela. Essa daí Deus tem promessas. Agora chega lá o elemento, nunca vi mais bonito do que aquele. Chega, senta na igreja, e aí? Que hora vai ser a hora da bênção? A gente precisa aprender a renunciar aos nossos próprios interesses, irmãos. Jesus não está nos chamando para a gente perguntar para Ele o que Ele vai nos dar. Parecem mercenários, né? Você me dá alguma coisa e eu te sirvo. Não, Jesus, Ele quer verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. É chegar do jeito que está, e se necessário for, vender tudo que tem, distribuir para os pobres e seguir a Ele. Esse é o projeto principal de Jesus. É claro que o plano e o projeto de vida abundante é um pacote espiritual que Deus nos dá, mas não é para esse motivo que você está aqui hoje. Se você estiver, comece a pensar de uma forma diferente. Se esvazia do seu eu e coloca diante do Senhor assim: Senhor, eu quero verdadeiramente estar aqui com um objetivo nobre. Eu quero te servir por algo muito maior do que a minha própria vontade. Eu quero renunciar aos meus interesses.
Eu não estou aqui, ou estou numa igreja para arrumar um namorado. A menina pensando dessa forma. Ou o rapaz, eu não estou aqui para arranjar uma namorada. É o que a gente tem visto também. Não estou dizendo apenas sobre questões de interesses monetários, mas também de outros interesses também. Você precisa estar aqui, é para você buscar e adorar a Deus. Conhecê-lo, claro, e fazer também ele conhecido. Então, esse princípio de renunciar aos interesses pessoais é muito importante. Uma outra coisa também que o texto lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, ele diz para a gente aqui o seguinte: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, 33, está ensinando a gente a renunciar tudo que nós temos, especificamente no texto, os nossos bens. Você não pode deixar o dinheiro ser o teu Deus. Interessante que a gente aprende na Bíblia que o Senhor do dinheiro, ou Deus que representa o dinheiro, é Mamon. Então, isso tem sido uma das coisas que tem afastado muito o homem de Deus. O homem tem se afastado de Deus pelo materialismo. Muitas pessoas, elas não conseguem entender esse princípio. Uma vez eu estava no seminário, foi até no seminário, a gente estava fazendo estudos de textos da Bíblia. E eu lembro que no Novo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, nós estudamos aquele texto do jovem rico. Um debate até redundante, muito fácil. Hoje até um aluno de escola dominical, classe de batismo, pode compreender esse princípio. Mas ele é muito mais profundo do que isso. E aí, aquilo que você já sabe, que realmente nós abordamos, por que aquele jovem foi rejeitado naquele episódio, naquele momento, em seguir Jesus? Ou mesmo, ele mesmo renunciou o próprio Cristo, mas não conseguiu abrir mão das suas riquezas. E aí a gente sabe que o Senhor, ele não é contra as riquezas. Pelo contrário, existiram muitos homens de Deus na Bíblia que eram ricos, mas foram verdadeiros adoradores. Adoraram o Senhor, construíram locais para adoração a Deus. A gente conhece homens como Abraão, considerado na Bíblia como um homem de muitas posses, se tornou ali um grande patriarca. Aquele homem era rico. O próprio Jó, lá do livro de Jó. Então a gente percebe que a riqueza, ela também faz parte do contexto de um adorador. Só que quando você começa a colocar ela como o Senhor da sua história, da sua vida, da sua vontade, das suas escolhas, aí o Senhor intervém e pede para você renunciar. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Não é você pegar todo o teu dinheiro e jogar ele fora, não. É você saber utilizar ele com sabedoria. E você entender que aquilo ali, cara, vai ficar. Vai acabar, o ladrão vai roubar e a traça vai comer. Quando você morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar. Eu tive uma experiência ministerial, tive assim, várias, de celebrar culto fúnebre. A gente, como pastor, a gente faz. Até antes de ser pastor, eu tive algumas experiências. Vou dizer para você que é um momento muito difícil. Eu não consigo participar desse momento sem uma lágrima escorrer. A gente controla emocionalmente, mas a gente chora e vive a dor das pessoas. Algumas pessoas muito próximas, parentes, e outras pessoas que faziam parte da família de Deus, irmãos em Cristo também, nós sentimos da mesma forma, como pessoas que a gente nem conhecia. Simplesmente alguém conhecida pediu, pode trazer uma palavra num culto fúnebre, pois não temos uma pessoa que possa fazer, amém, estamos lá, a gente exerce um trabalho até de capelania. Eu tive a experiência de fazer esses cultos, celebrar essas cerimônias, de pessoas muito humildes, de pessoas que não tinham quase posse nenhuma, de pessoas que tinham alguma, e também tive a oportunidade de fazer de uma pessoa muito rica, de uma pessoa que tinha muito dinheiro. Não vou falar, claro, com certeza, mas posso afirmar para você que eu fiz de uma pessoa rica, rica mesmo, muito dinheiro. Gente, sabe qual foi a diferença de todos esses sepultamentos? Foi só o glamour que foi realizado o sepultamento. Mas no final, a palavra é para todos. E o fim é para o mesmo. Seja numa lápide, coberta de granito de alta pompa, num cemitério de alto luxo, ou enterrado direto na terra.
não tem diferença nenhuma, irmãos. Quando a gente morre, a gente deixa tudo para trás. Mas uma coisa a gente leva. Combati o bom combate. Isso aí. A gente leva junto. É a fé, meu irmão. Essa é a eternidade, a gente vai junto. Então, é isso que a gente precisa olhar hoje. Tem uma música que o pessoal do louvor costuma cantar, não tem outro bem além de ti, não é verdade? Teologicamente falando, a gente pode entender que ela é muito interessante para esse contexto que nós estamos abordando aqui. É isso que a gente precisa pensar. Nosso bem maior é Cristo. Sem Cristo, a família desaba. Sem Cristo, a família acaba. Com Cristo, a família é preservada. Sem Cristo, as riquezas podem ir. Com Cristo, mesmo que elas se vão, né? Ou se vá, melhor dizendo, o Senhor nos mantém de pé para continuar a jornada. Irmãos, se você for calcular e você for medir, você vai perceber que a vida é muito melhor com Ele, com Cristo. E vale a pena renunciar. Porque quando nós achamos que perdemos, aí que nós estamos ganhando, irmãos. É muito bom. O que você faria se você soubesse que você iria morrer amanhã? Que vocês tenham vida longa e muito próspera e com muita saúde. Mas o que você faria hoje se você fosse morrer amanhã? Hoje pela manhã, por volta de 6h45, eu estava lá no Bom Dia Rio, né? Aqui num canal de notícia na televisão regional, e aí entrou por volta mais ou menos de 7h pouca da manhã, né, eu já estava me preparando, eu tinha que resolver um problema, estava saindo, e aí apareceu aquela imagem daquele acidente na estação de trem aqui de São Cristóvão. E aí, no começo ninguém foi ferido, alguns machucados, amém, glória a Deus. Saí. Quando eu voltei no final da tarde, eu fiquei assim, surpreso, que tinha uma pessoa, e ela ficou o dia inteiro praticamente presa naquelas ferragens, e eu peguei, na hora que eu cheguei, estava tirando a pessoa, e eu vi só os bombeiros se abraçando e celebrando, foi uma cena emocionante, confesso para você, que eu me emocionei. Depois, fui tomar meu café da tarde, me arrumando, tomando banho, arrumando minhas coisas, para minha outra jornada, aí, a mesma pessoa que deu uma notícia emocionada e eufórica, que o sobrevivente foi tirado, estava a pessoa com uma voz mais serena, dizendo que o homem estava sendo reanimado, e eu olhei e vi os bombeiros fazendo a reanimação, e já era, na minha cabeça já veio, está indo, e todo momento a reportagem falava que aquela pessoa estava sendo acompanhada e falando, conversando, irmãos, ele estava vivo, ele estava quente, o coração estava batendo, ele estava interagindo, a família estava feliz porque ele ainda estava vivo. Na hora que ele saiu vivo, ainda mexendo um pouquinho do braço, dava para a gente imaginar a família na televisão, dando um grito como se tivesse feito o gol, o Brasil numa final de Copa do Mundo. E depois de alguns 20, 30 minutos, aquele homem foi a óbito. Gente, a vida passa muito rápida. Por mais que a gente pense que as coisas podem dar certo, podem acontecer de acordo com a vontade de Deus. Não deixe para mudar, não deixe para amanhã as mudanças que você precisa realizar hoje na sua vida. Então, quando nós falamos sobre realizações, quando nós falamos sobre sonhos, precisamos entender a dinâmica da renúncia. Para que você possa viver os efeitos das bênçãos de Deus sobre a tua vida, você precisa ser um cristão e deixar de ser um crente hoje. E assumir essa postura de renunciar às suas prioridades, até mesmo os projetos e as famílias, né? Começar também a colocar de lado os seus valores ou as coisas que você valoriza materialmente falando, para que você possa seguir a Jesus de uma forma excelente. Qual é a forma excelente de seguir a Jesus para encerrar a mensagem dessa noite? Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, que foi o texto que nós lemos. Respondeu ele, o que diz o texto? Respondeu ele e rogo-te, ó Pai, o que mandes à casa de meu pai? Capítulo 14, versículo 27, melhor dizendo, li o texto errado. Qualquer? Isso, vamos ler de novo?
Agora melhorou, Márcio, teimoso. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Então, qual é a forma da gente agora assumir essa postura? É tomar a cruz e seguir Jesus. O que representa a cruz aqui hoje, irmãos? O que representa a cruz? São os nossos desafios, são as nossas lutas, é o cristianismo. Só que hoje o crente não quer carregar a cruz, mas cristão precisa carregar a cruz. O que você quer ser hoje? Um crente ou um cristão? Eis a questão. Eu acredito que hoje você optou em ser um cristão. Então, irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame a sua graça, e que hoje nós possamos chegar em casa e meditar um pouquinho, ou desligar aí das redes sociais e orar e meditar um pouco sobre qual o papel que você está fazendo no reino. Se você é um crente, você vai estar muito limitado. Agora, se você for um cristão, você vai ter poder ilimitado. E é isso que a gente precisa hoje buscar, esse ilimitado de Deus. A gente é muito limitado. A gente acredita um pouquinho, a gente vai um pouquinho, a gente serve um pouquinho, a gente crê um pouquinho. A gente precisa ser mais ilimitado, dar voo mais alto, e viver um evangelho mais top, algo com mais qualidade, para fazer a diferença na vida das pessoas. Bem? Vamos ficar de pé então, vamos orar? Você que está nos assistindo, eu quero convidar você para fazer uma oração agora comigo. Nós vamos colocar diante de Deus a nossa vida e avaliar um pouquinho o papel que nós estamos desempenhando no reino de Deus. Senhor Jesus, graças te damos por esse momento, por esse culto, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias, e colocamos diante de Ti, ó Pai, essa nossa condição hoje, se nós estamos vivendo uma vida de crente, que possamos rever dentro do contexto desse texto, uma vida de cristão, aquele que carrega a cruz, aquele que aprende a renunciar, aquele que anda nos Teus caminhos e que não faz a própria vontade, mas a vontade do Pai, assim como o Senhor nos ensinou. Pai querido, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor todos aqueles que se encontram cansados, abatidos, desanimados, até mesmo desacreditados, ó Pai, por alguma situação que tenha vivido. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas vidas. Coloque elas sob os Teus cuidados, renove as suas forças, derrame a Tua graça, manifeste o Teu poder e cubra com o Teu sangue, Senhor. Nós agradecemos a Ti, abençoe a todos que estão aqui na Igreja Batista Nova Esperança, nesse templo, aqui no bairro da Penha, nessa comunidade de Vila Cruzeiro, que tanto carece, ó Pai, de algo especial, onde as pessoas vivem cristianismo abstratos, religiosidade. Alguns, ó Pai, não sabem nem o que estão fazendo. Pai querido, que o Senhor desperte nessa região homens e mulheres comprometidos a viver um verdadeiro cristianismo. Estamos prestes a chegar ao período de carnaval, onde muitos crentes se retiram e outros ficam, que possamos assumir uma postura, tanto os que vão, tanto os que ficam, possamos assumir uma postura de cristão, nos abstendo de tudo aquilo que possa contaminar, possa corromper, nos levar à prática do pecado, que possamos nos guardar o nosso coração de toda a contaminação. Pai querido, muito obrigado, nos dê uma semana abençoada, nos dê, ó Pai, um ano abençoado, que possamos ser bem-sucedidos e grandes conquistadores, e que esse ano seja, em nome de Jesus, um ano de realizações de sonhos para todos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo. Que a Tua graça, que o Teu amor e que as consolações do Teu Espírito Santo estejam sobre todos, é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. E a igreja diz... Amém. Queridos, uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos encerrando a nossa celebração da